gravando? Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre um texto que está lá no livro de Mateus. Quem estiver perto já pode abrir. Quem estiver perto, não, todo mundo tem a Bíblia aí, né? Vamos abrir para ler, para acompanhar. Esse texto que a gente vai ler está lá no capítulo 7 de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Esse texto aqui é Jesus falando. É Jesus que está falando esse texto aqui. Ele subiu num monte, tipo uma montanha assim, e começou a trazer umas instruções. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá. Ele começou a trazer umas instruções para os talmidim dele. Todo mundo sabe o que é talmidim, né? Discípulo. Aqueles que estão... Então, talmidim é uma palavra do hebraico que significa discípulo. Na verdade, discípulos é um plural. Que estavam com ele. Ele estava lá explicando para os discípulos dele, né? E ele estava explicando algumas coisas sobre o reino de Deus, o governo de Deus, né? Nós já falamos sobre isso aqui também. No mundo existem duas forças, da luz e da treva. Obrigada pelo seu silêncio. E então, ele estava explicando sobre tudo isso. Então, ele estava explicando como deve se comportar o povo de Deus, que é do reino da luz, né? Uma das coisas que ele ensinou lá foi esse texto, está ali em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1, a gente vai ler até o 5. Quem quer ler esse texto? Versículo 1 ao 5 de Mateus 7. Eu? Pode ser? Pode? Ninguém pode julgar, né? Uhum. Não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem. E serão medidos com a mesma medida que vocês medirem. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à treva que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Uau! Obrigada, Sofia. Nada. Então, vamos lá. Aqui Jesus ele está falando sobre julgar, né? Mas aqui ele não está falando no sentido de julgar alguma coisa. Por exemplo, eu vou julgar se algo é bom ou ruim e baseado na minha, né, na minha decisão eu vou, né, aceitar aquilo ou não. Ele não está falando desse tipo de julgamento, até porque tem, inclusive, uns textos na Bíblia que Jesus diz aos discípulos que eles deveriam discernir as ações das pessoas, né? Mas a ideia aqui de julgar é de condenar a outra pessoa para o mal. O que Jesus falou é aqui sobre o julgamento hipócrita, né? Inclusive, ele fala isso no versículo 5 ali, né? Hipócrita. É aquela pessoa que se foca nas falhas, nos erros da outra pessoa, enquanto não cuida do seu próprio pecado. Então, quando a Bíblia diz não julguem para que vocês não sejam julgados, ela está dizendo que nós não devemos condenar as pessoas pelos seus erros, né? Porque se nós condenarmos as pessoas pelos seus erros, nós também seremos condenados. O mesmo juízo que nós tivermos sobre a pessoa virá sobre nós. Eu vou dar um exemplo mais forte, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo lá no Afeganistão, né? Aquela guerra que está acontecendo lá. E o caso lá é que o Talibã, que é o grupo que assumiu o governo agora, que está tomando conta de tudo lá, é um grupo extremista, né? Eles fazem parte do islamismo, mas de uma forma radical, muito extremista. Eles proíbem as mulheres de estudar, eles obrigam as mulheres a usar burca, enfim, tem um monte de questão lá sobre o que acontece lá, sobre as decisões deles, né? E o que eu faço? Eu julgo o comportamento deles impróprio, ou seja, do meu ponto de vista, o que eles fazem é antibíblico,
né? Mas eu não julgo o que deve acontecer com esse pessoal do Talibã. Não julgo qual é o fim deles, qual é a consequência disso, né? Ah, mas Suzana, né? Tem pessoas que vai pensar assim, ah, mas se eles matam, eles devem morrer também. Igual, tipo, cadeira elétrica, né? Não, errou, vai para cadeira elétrica. Isso é o que eu não devo fazer, eu não devo sentenciar sobre eles, né? Primeiro, porque eles fazem essas coisas acreditando estarem certos. E segundo, porque para Deus, pecado não tem um peso, né? Uma mentira ou matar alguém é pecado. Claro, né? A gente sabe que Deus, ele dá a consequência a cada um segundo a justiça dele, segundo a justiça de Deus, né? Mas se eu digo que o Talibã merece morrer, então eu estou dizendo que eu mereço morrer por ser pecadora, né? Então é isso que a gente precisa observar. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Ah, tipo, aquele errou, ele merece tal coisa. Não, eu não, porque eu fiz sem querer e eu, né? Então a gente faz dois pesos e duas medidas. O que que a gente tem que fazer nesse caso, sobre o Talibã, por exemplo? A gente tem que orar, né? A gente tem que orar sobre eles, pedindo que eles descubram a verdade sobre Jesus. Nós podemos orar pedindo perdão pelos erros deles, né? Perdoa porque não sabem o que fazem, né? Então, isso acaba sendo muito forte, assim, né? Porque a gente, quando vê, já tá dizendo, meu Deus, eles são isso, eles são aquilo, né? Deixa eu pensar num outro tipo de julgamento, assim. Ah, sei lá, fulana se acha, sabe mais do que os outros. Ela deveria era ficar sem amigos para ela aprender. Vou dar um exemplo aqui. Se eu julgo alguém assim, o que que vai acontecer? Eu também serei julgada assim. Então, o que que vai acontecer? Deus vai me olhar e vai dizer assim, ah, a Suzana se acha, pensa que sabe mais que os outros, então eu vou deixar ela sem amigos para aprender. Entende? Porque o mesmo julgamento vem sobre mim. Nós que somos filhos de Deus, nós somos representantes de Jesus na terra. Porque Jesus se manifesta na terra através das nossas vidas. Então, nós, como filhos de Deus, nós devemos ter um espírito humilde e sempre julgar nós mesmos e não aos outros, né? Por quê? Porque o princípio da vida com Deus é o perdão. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, né? A gente pede no mesmo peso. Então, nós seremos julgados conforme tivermos julgados. Se julgarmos com juízo, nós seremos julgados pelo juízo de Deus. Se julgarmos os outros com misericórdia, nós seremos julgados com misericórdia por Deus, né? Aliás, a palavra misericórdia, ela é a junção de duas palavras em latim. A primeira é miseratio e a segunda é cordis, uma coisa assim. Então, literalmente, misericórdia é como um coração que se debruça sobre a miséria humana, ou coração compadecido, né? De forma prática, a misericórdia, para a gente entender o que que é misericórdia, a misericórdia é Deus não nos castigando como nós merecemos os nossos pecados. E a graça de Deus, que a gente sempre fala sobre a graça de Deus, a graça é Deus nos abençoando apesar de não merecer. Então, a misericórdia é quando Deus não coloca sobre nós o peso que nós deveríamos ter com o pecado. E a graça é Deus nos abençoando apesar de não merecer. A misericórdia ela é a libertação do julgamento. E a graça é estender a bondade aos indignos. Né? Essa é mais ou menos para a gente entender. Então, olha a importância da gente julgar com misericórdia as pessoas sem sentenciar, né? Se a gente não cuidar, a gente trata com desprezo a pessoa que errou, como se ela fosse indigna ou como se ela fosse inferior, mas não é isso, né? A gente deve ter empatia e daí o julgamento acaba. Por exemplo, eu vou fazer para essa pessoa o que eu gostaria que se eu estivesse no lugar dela, né? Então, sabe por quê? Porque, ai, tem uma tentando entrar aqui.
Entrou, será? Acho que entrou. Por que eu devo ter esse pensamento, né? De fazer para a pessoa o que eu gostaria que me fizessem se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Porque logo eu vou estar no lugar dessa pessoa, né? Da mesma maneira que a gente julga, a gente é julgado. Então, quando eu ver o erro de alguém, eu devo pensar que eu gostaria de ser tratada como eu tenho que pensar assim, ó, como é que eu gostaria de ser tratada se eu estivesse no lugar dessa pessoa, né? E assim, tem uma tentando entrar aqui. E assim eu tentar agir com essa pessoa. Como somos o povo de Deus, né? Nós vivemos com espírito, ou devemos viver com espírito humilde. Temos que considerar a trave que está no nosso próprio olho, igual fala no texto ali, né? Sempre que tiver um cisco no olho de alguém, a gente lembrar que tem essa trave no nosso olho. O cisco no olho da pessoa deve nos fazer lembrar isso, da trave que está no nosso próprio olho, ou seja, o errinho daquele ainda pode ser menor do que o meu, que é muito maior, né? Essa trave, quando a gente fala trave, não é trave de futebol, não, embora fosse muito bom também um desse. Mas essa trave que a Bíblia fala ali é aquela madeira principal de um telhado de uma casa, é aquela travessa gigante, assim. Então, Jesus está fazendo uma comparação. Você está olhando um errinho no outro, sendo que o teu é um errão, né? Um cisco para uma trave inteira de um telhado, né? Aquele que corrige o erro do outro sem dar atenção ao seu próprio erro é hipócrita. Foi isso que Jesus falou ali no texto. Aquele que olha o erro do outro, que corrige o erro do outro sem olhar o seu próprio erro, é hipócrita. Aliás, deixa eu contar algo para vocês. A palavra hipócrita, ela significa, é do grego, eu acho. Ela significa um ator de teatro, literalmente isso. Era costume na época, né, os atores gregos e romanos, naquela época da Bíblia, assim, eles usar aquelas máscaras, né, para fazer as encenações. Ou seja, eles se passavam por outra pessoa, né, fazendo aquele papel lá. Eles interpretavam. Então, essa palavra, ela passou a indicar moralmente pessoas que representam, pessoas que fingem comportamentos que não são reais, né? Por isso que Jesus usou essa palavra. Você é um fingido, né? Foi isso que ele falou, fingido. Um exemplo clássico de ato hipócrita é denunciar alguém por realizar alguma coisa, alguma ação que, na verdade, a própria pessoa também faz. Isso é um exemplo de hipocrisia. Hipocrisia é fingir, um fingimento de ser alguém que não é, né? E nós, cristãos, né, seguidores de Jesus, nós temos a responsabilidade de ajudar uns aos outros a se arrependerem de seus pecados, né? Mas não se esquecendo de lidar com as nossas próprias falhas, né? Olhar, se enxergar no espelho, né? O julgamento, ele nos faz equivocadamente superior. A gente acaba achando que é maior. Às vezes, nem que mesmo que não se ache, mas quando a gente tem esse julgamento sobre o outro, a gente se coloca nesse lugar. Julgar a pessoa é ser como um juiz, né? Onde ele decide qual a sentença de uma pessoa. E nem eu falei ali, o Talibã tinha que morrer porque matou. Então, eu estou sendo juiz sobre a vida do Talibã. Mas se você for analisar, um tribunal, por exemplo, né, aquele tribunal de justiça lá, onde a pessoa vai lá com o erro que ela cometeu, o tribunal ele leva semanas, leva meses, leva anos até investigando o caso e tudo, para depois ele dar o veredito de inocente ou de culpado de uma pessoa. Já nós, muitas vezes, a gente vê um vídeo no YouTube, ou a gente vê alguma coisa no Instagram, ou alguma coisa que a gente ouve sobre uma pessoa através de outra pessoa, e aí a gente já tem um veredito pronto sobre a pessoa, já sabe, sem saber de prova, sem, né, sem ouvir os dois lados, a gente já emite um julgamento. E a gente só consegue julgar quem se sente superior ao outro. Porque se você pensar que poderia cometer o mesmo erro, você não julgaria, né?
E se sentir superior, a Bíblia diz que a pessoa que se sente superior, ela é soberba. E a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, 5, diz assim: o Senhor detesta todos os soberbos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. É, né, falando sobre Deus, né? Deus detesta o soberbo. Porque a soberba ela nos deixa burro. A soberba nos deixa burro. A soberba ela faz a gente achar que a gente é mais santo que o outro. A soberba faz a gente achar que é mais bonzinho que o outro, mais inteligente. A gente acha que jamais cairia no erro do outro. Mas quando a gente se comporta assim, Deus nos dá a oportunidade de provar que nós somos melhor que o outro. Se eu achar que eu sou melhor que alguém, Deus vai me dar uma oportunidade, vai criar uma situação para eu provar que eu sou melhor que o outro. Só que daí a gente sabe, né? A gente percebe que é só mais um ser humano que corre o mesmo risco de pecar que o outro. Então a gente não pode ser juiz dos erros das pessoas, né? Porque nós nos conhecemos. Nós sabemos que nós podemos fazer muitas vezes até pior que o outro. E hipócrita, nem Jesus na causa, né? O hipócrita nem Jesus aguenta, porque a Bíblia nos mostra que Jesus ele sentava com pecadores, com humilde, mas ele não sentava com os fariseus que ele chamava de hipócrita. Fariseus eram aqueles religiosos no tempo de Jesus, né? As pessoas que, ai, eu sou correto, eu faço tudo certo, eu sou religioso, né? Esse era um hipócrita. E Jesus não sentava com eles, sentava com os que diziam, eu falho, eu sou assim, eu erro, né? Por quê? Porque para que Jesus sentaria com pessoas que fingem, né? Não teria transformação nessa vida. Essas pessoas não teriam transformações pessoais, as que se fingem. Então, por que Jesus vai se sentar com uma pessoa assim, né? Os fariseus eles condenavam as pessoas e erravam na mesma coisa que eles condenavam, mas eles escondiam seu erro, né? Então, assim, a gente não deve, né, condenar ninguém, porque nós podemos cair no mesmo erro. E Deus vai nos dar a oportunidade de provar que somos melhor. E aí nós podemos cair no mesmo erro ou ser até pior, né, quando condenamos. A gente tem a mania de julgar, mas a pior coisa é ser condenado naquilo que julgamos. Né? Se você, Jesus diz assim, você não deve condenar o seu irmão, porque você sabe quem é. Ele fala ali. Você não deve condenar, em outras palavras, ele fala, você não deve condenar o teu irmão porque tu sabe quem é. E você está sujeito aos mesmos erros, né? Então, para finalizar, eu quero ler uma passagem que está lá no livro de Tiago, que também é do Novo Testamento, mas ele está mais para frentinho lá, depois de Hebreus, eu acho, né? Não, antes, né? Antes de Pedro. Livro de Tiago, capítulo 14, versículo 11 e 12, diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, você não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E aí ele fala assim: só existe um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha que texto forte também, né? Amém? Então, assim, né? Só para eu finalizar aqui, já vou abrir para os comentários, mas vamos olhar mais com compaixão, com misericórdia para as pessoas, né? Tratar com empatia, se colocar no lugar daquele que errou e deixar o julgamento e a sentença para o juiz celestial, para Jesus. Amém? Era isso a minha mensagem para hoje. Quem quer falar alguma coisa? Amém. Mensagem mostra muito o cotidiano de muitas pessoas, né?
apontar o erro do outro e não olhar para si mesmo. É que nem falar que a pessoa tá feia, dizendo que ela não tem espelho em casa, entendeu? Sendo que ela tem e ela sabe dos defeitos e das qualidades que ela tem. E às vezes a gente aponta o erro da pessoa, fala o certo e tudo mais, e não põe em prática aquilo que nós mesmos falamos. Aí, ó, outro ato de hipocrisia, que o humano é rodeado da hipocrisia, vamos dizer assim, né? Que tudo que a gente faz ou vê tem um ato da hipocrisia ali. É tipo, vivemos rodeados de pessoas que se escondem atrás de uma máscara. Que contigo você é uma pessoa bondosa, legal, mas com os outros é uma pessoa ruim que aponta, que julga e faz tudo aquilo que não faz com você. Mas com você ele quer fazer tudo do certo, do bom e do melhor. E duas faces, mau caráter e hipócrita desse jeito, realmente não tem muito o que apontar e julgar para os outros, sendo que ele mesmo não se vê, não se põe no reflexo, não se vê em si mesmo. Mas Deus vê isso que importa. É, né?